Orar diante do Senhor. Bom dia. Você não está vendo repeteco não, eu estou dando bom dia de novo. Qual será a sua reação se o Senhor te chamar para fazer alguma obra hoje? As nossas reações, elas acontecem porque nós pensamos nelas. Quantas vezes você já ensaiou, olhando para o espelho, o que vai falar para alguém? E quando esse alguém chega, você simplesmente não consegue falar nada daquilo que você tanto ensaiou para falar. Quantas vezes você começa coisas que são verdadeiramente importantes para você, mas você não consegue chegar no final da história porque alguma coisa aconteceu e você perdeu o foco, perdeu o rumo, perdeu a direção. Algumas coisas te atrapalharam e você simplesmente desistiu daquilo que estava sendo executado e que era importante para você. Quantas vezes você está no meio de um processo e hoje eu estava pensando, Senhor, descer a casa do oleiro, eu falei disso já tantas vezes, mas Deus insiste em nos trazer uma mensagem sobre como é bom depender, como existe uma renovação, um processo de moldagem, a ser apertado no processo de moldagem, no silêncio, onde Deus retira o peso de todas as coisas e nos prepara para novas fases, moldando o barro, apertando, tirando o excesso de líquido para que ele fique no ponto ideal. A renovação do caráter, o objetivo do desenvolvimento do novo homem, abandonando velhas práticas como a ira, a vingança, a satisfação de ver o outro necessitado, coisas que a nossa maldade, a maledicência, nunca mais eu tinha falado essa palavra, maledicência, buscando conformar seus pensamentos aos de Deus. Como assim? O processo da dor, do fogo, da provação, da modelagem ocorre frequentemente. De vez em quando a gente passa por isso. Momentos de dificuldade e dor que servem para nos moldar e nos aproximar de Deus e glorificar o seu santo nome pelos milagres do dia a dia. Gente, todo testemunho acontece depois de uma fase de dor. Todo testemunho, todo grande testemunho acontece depois de uma fase de dor. E o texto que hoje está no nosso coração, no meu coração, é Isaías 64. Ó, se fendessem os céus e descesses e os montes tremessem à tua presença. Gente, isso é forte demais. Que oração é essa, Isaías? Eita glória! Como quando o fogo pega em as sandálias e o fogo faz ferver a água para fazer notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que a tua presença tremam as nações. Quando fazia coisas terríveis que não esperávamos, descia e os montes tremiam à tua presença, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que opera a favor daquele que por ele espera. Que oração é essa? Tu sais ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que tiraste porque pecamos. Há muito tempo temos estado em pecados. Acaso seremos salvos? Existe um povo em pecado. Isaías estava orando. Oh, glória! Pois todos nós somos como imundo e todas as nossas justiças como trapos de imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. E não há quem invoque o teu nome, que desperte e te detenha, pois escondeste de nós o teu rosto.
e nos consumistes por causa das nossas iniquidades. Mas agora, Tu és nosso Pai, ó Senhor. Nós somos o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós obras de Tuas mãos. Não te agaste tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da iniquidade. Olha, pois, nós te pedimos, todos nós somos Teu povo. As Tuas santas cidades se tornaram em deserto. Sião está feito um ermo, Jerusalém uma desolação. A nossa santa e gloriosa casa, em que te louvam nossos pais, foi queimada a fogo, e todos os nossos lugares aprazíveis se tornaram em ruínas. Acaso conteste-ás tu ainda sobre essas calamidades, ó Senhor? Ficarás calado e nos afligirás tanto? Que dúvida cruel! Quantos de nós passamos e fazemos essa oração quando o Senhor traz para nós uma intervenção divina? O capítulo inicia pedindo que Ele desça, pedindo interferência. Desce, Senhor, como no passado, no Monte Sinai, fazendo os montes tremerem, as nações tremerem, que Deus age em nosso favor. O Senhor age em favor daqueles que nele esperam, trabalha para aqueles que nele esperam. É preciso se arrepender, confessar pecados. O povo reconhece que se afastou de Deus nesse texto, que se tornou impuro, que murchou como folhas devido às suas iniquidades. Admite que ninguém clama mais ao Senhor, ninguém ora, ninguém faz mais obras que agradem ao coração de Deus. Mas o povo só pensa nas próprias obras. Não se lembra mais por que tem que fazer as obras e de quem são as obras. Deus quer que a gente se arrependa, e como a gente diz para as crianças, se arrepender é não fazer mais. Mas nós insistimos em fazer do mesmo modelo, do mesmo jeito, todas as vezes. Deus, como oleiro, o povo apela para Ele. A sua soberania, reconhece Ele como Pai. Quando a gente está em aperto, o oleiro com barro. E a gente ora pedindo misericórdia, pedindo cura, pedindo libertação. Mas será que nós queremos mesmo essa mudança na nossa vida? Essa mudança requer renúncia, requer choro, requer dor, requer que a gente aceite a vontade de Deus. E muitas vezes nós não queremos aceitar a vontade de Deus. Pessoas que vêm, pessoas que vão, pessoas que fazem parte da nossa vida, pessoas que estão conosco, pessoas que se retiram, pessoas que nos amam, mas nunca estão presentes. Que amor é esse? Deus como oleiro, soberano. A misericórdia de Deus não se retrai, ela está presente todos os dias, e é a causa de não sermos consumidos, porque esse oleiro ama a sua obra dele. Eu, barro, ele ama a sua obra, ele cuida, ele trata, ele faz a gente ser o que ele quer que ele seja, nos moldando, nos aperfeiçoando, para que nós possamos fazer as boas e lindas obras contidas na sua palavra. O Espírito Santo invade o nosso ser e vai moldando. Será que quando eu estou fazendo algo errado, eu não paro para pensar que Deus está vendo tudo? O estado de Jerusalém, o clamor, o templo, as cidades sagradas transformadas em deserto, a destruição de Jerusalém, perguntando se Deus continuará calado diante de tanta devastidão. A necessidade de arrependimento, de dependência de Deus hoje.
a necessidade de conserto hoje. E eu não estou falando de você, não, estou falando de mim. A necessidade de mudança hoje, a necessidade de encontrar com Deus hoje, a necessidade de ser mais do que o que nós podemos fazer ou ser diante de um Deus que nos molda e transforma e nos leva para lugares seguros onde a sua presença é sentida, porque Ele simplesmente quer estar conosco. Bom dia. Que oração é essa, Jesus? A oração de Isaías na Bíblia, após tantas coisas que aconteceram para aquele povo. Mas tem uma outra oração que Isaías faz que me chama muita atenção. Ezequias está doente. E aí ele faz uma oração. Lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração. Que oração é essa? E fiz o que era reto aos teus olhos. Ó Senhor, e o Senhor, com a sua infinita misericórdia, derrama vida sobre esse homem. Isaías também faz uma oração. Ó Senhor, ando oprimido, responde tu por mim. Tem outras orações. E as respostas de Deus são as mais diversas. Mas que nós não nos esqueçamos hoje de que Ele continua sendo Deus. E Ele continua ouvindo a nossa oração, o nosso clamor. E Ele continua dando respostas. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Ele ministre, que Ele fale e que você entenda qual é o propósito divino para nós nesse dia chamado hoje. Um beijo do coração. Pare para pensar e refletir sobre o que Deus, como oleiro, como seu Pai, como seu Senhor, como seu Salvador, quer fazer na sua vida. Amém? Deus te abençoe.